O caso de Jack, o Estripador, é um dos mais intrigantes e sombrios mistérios da história criminal. Ativo em Londres no final do século XIX, esse assassino em série se destacou não apenas pela brutalidade de seus crimes, mas também pela maneira enigmática como escapou das autoridades. Entre agosto e novembro de 1888, o Estripador atacou e matou pelo menos 5 mulheres no bairro de Whitechapel, uma área marcada pela pobreza e condições sociais difíceis. Suas vítimas, geralmente prostitutas, foram encontradas com mutilações grotescas que revelavam um conhecimento anatômico notável, levando a especulações sobre a identidade do autor. Jack, o Estripador, é o nome que se tornou sinônimo de um dos assassinos em série mais infames da história, responsável por uma série de crimes horrendos em Londres em 1888. O cenário desses crimes foi o bairro de Whitechapel, uma área caracterizada por pobreza extrema, prostituição e condições sociais difíceis, onde muitas mulheres lutavam para sobreviver em meio à miséria e ao desespero. Whitechapel era um lugar onde a vida valia pouco, e as mulheres, especialmente aquelas que se prostituíam, eram frequentemente vistas como alvos fáceis, vulneráveis às violências de uma sociedade indiferente. Nesse contexto caótico, o Estripador se destacou pela brutalidade e pela frieza de seus atos. Suas vítimas eram principalmente prostitutas que trabalhavam nas ruas, muitas vezes em busca de dinheiro para sustentar suas famílias ou financiar vícios. Os assassinatos eram cometidos de maneira metódica e aterrorizante, deixando a polícia e os moradores da área em estado de pânico. O bairro, já marcado pela violência e pela marginalização, se tornava um campo de caça para um assassino que parecia brincar com a vida e a morte, desafiando as autoridades e a própria sociedade. O impacto dos crimes de Jack, o Estripador, reverberou não apenas em Londres, mas em todo o mundo. O medo tomou conta dos cidadãos, que se sentiam inseguros até mesmo em suas rotinas diárias. A busca pelo assassino mobilizou recursos significativos da polícia, mas a falta de tecnologia forense da época e a natureza anárquica da investigação tornaram difícil a resolução dos casos. Com o passar do tempo, o nome Jack, o Estripador, se transformou em um mito, uma figura sombria que simboliza os medos mais profundos da sociedade e a escuridão que pode habitar o coração humano. O assassino é creditado com o homicídio de pelo menos 5 mulheres, conhecidas como as 5 canonicas, ou Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Street, Catherine Edoves e Mary Jane Kelly. Essas vítimas, geralmente prostitutas que trabalhavam nas ruas de Whitechapel, eram alvos vulneráveis em uma sociedade que as marginalizava. O modus operandi do Estripador era caracterizado por uma brutalidade extrema, com cada crime apresentando um padrão horripilante de mutilação e desmembramento, que se tornaram a marca registrada de seus assassinatos. Mary Ann Nichols foi a primeira da lista, encontrada em 31 de agosto de 1888, com ferimentos que indicavam um ataque violento. Em seguida, Annie Chapman foi assassinada em 8 de setembro, também em circunstâncias terríveis, com o corpo sendo encontrado em um jardim. Elizabeth Street, por sua vez, foi morta em 30 de setembro, e seu assassinato levantou questões sobre se Jack, o Estripador, estava realmente por trás de todos os crimes, uma vez que não apresentava as mesmas mutilações características. No mesmo dia, Catherine Edoves foi assassinada, e seu corpo foi encontrado com mutilações horríveis que confirmaram o padrão do assassino. Por último, Mary Jane Kelly, a mais jovem e, tragicamente, a mais brutalmente assassinada, foi encontrada em seu quarto em 9 de novembro de 1888. O estado de seu corpo foi tão grotesco que chocou até mesmo os investigadores mais experientes da época. O fato de todas essas mulheres serem prostitutas em um bairro tão problemático como Whitechapel contribuiu para a sensação de que suas vidas eram menosprezadas e que o assassinato delas não receberia a devida atenção da sociedade. Assim, a saga de Jack, o Estripador, se transformou não apenas em um horror criminal, mas também em um reflexo das desigualdades sociais e da falta de segurança para as mulheres daquela época. Os crimes de Jack, o Estripador, eram brutalmente hediondos, envolvendo mutilações severas e a remoção de órgãos, o que indicava um conhecimento anatômico impressionante para alguém que não era um profissional da área da saúde.
A forma como as vítimas eram atacadas e deixadas para trás revelava não apenas a violência do ato, mas também uma frieza calculada que desafiava a compreensão humana. Essa habilidade em mutilar os corpos de maneira tão precisa levou muitos investigadores a acreditarem que o assassino possuía algum tipo de formação médica ou experiência em dissecação. As mortes geralmente ocorriam durante a noite, em locais isolados, longe dos olhos curiosos dos transeuntes. Esses ambientes sombrios e discretos proporcionavam ao estripador a oportunidade de cometer seus crimes sem interrupções, permitindo-lhe executar os atos horrendos em plena impunidade. Os corpos eram frequentemente encontrados em posições que sugeriam um ritual, o que alimentou ainda mais a aura de mistério em torno do caso. O estado em que as vítimas eram deixadas não era apenas uma questão de brutalidade, parecia haver um propósito por trás de cada ato, como se o assassino quisesse transmitir uma mensagem ou criar um espetáculo macabro. Esse aspecto ritualístico, combinado com a natureza horrível das mutilações, não apenas aterrorizou a população de Londres, mas também intrigou criminologistas e historiadores ao longo dos anos. A busca por entender as motivações de Jack, o estripador, e o significado por trás de suas ações continua a ser um dos maiores desafios para aqueles que estudam o caso, gerando uma infinidade de teorias e especulações. O legado de suas atrocidades permanece vivo na memória coletiva, simbolizando a luta entre a luz e a escuridão, e a incapacidade de uma sociedade de proteger seus membros mais vulneráveis. A polícia de Londres iniciou uma investigação massiva para capturar Jack, o estripador, mas rapidamente se deparou com inúmeras dificuldades. A falta de tecnologia forense na época tornava quase impossível a coleta e a análise de evidências de maneira eficaz. Os métodos disponíveis eram rudimentares, e embora a polícia realizasse autópsias e tentasse seguir pistas, a ausência de técnicas modernas como análise de DNA ou impressões digitais tornava o trabalho desafiador. Além disso, a pressão da mídia sobre a investigação aumentava a complexidade do caso. Os jornais da época, ávidos por histórias sensacionalistas, cobriam os eventos de forma intensa, disseminando informações, teorias e especulações que, muitas vezes, não eram baseadas em fatos. Isso gerou um frenesi público e um clima de medo e paranoia entre os moradores de Whitechapel. A cobertura midiática não apenas alimentou o pânico, mas também criou um culto em torno do assassino, levando a um aumento no interesse popular e na intriga sobre sua identidade. O caso ganhou notoriedade internacional, com jornalistas de diferentes partes do mundo cobrindo os eventos e a situação na área de Whitechapel. Artigos, reportagens e editoriais discutiam não apenas os detalhes dos crimes, mas também a vida dos moradores e as condições sociais desumanas da região. A combinação da brutalidade dos assassinatos, o mistério da identidade do estripador e a desoladora realidade de Whitechapel fez com que o caso se tornasse um tema fascinante e perturbador para o público em geral. O escândalo do estripador transcendeu fronteiras, capturando a imaginação de pessoas em todo o mundo e deixando um legado que persiste até hoje. Até mesmo os apelos da polícia e das autoridades, que buscavam a ajuda da população para solucionar os crimes, foram amplamente divulgados, mas a busca pelo estripador se tornava cada vez mais frustrante, à medida que o assassino continuava a escapar da justiça. O mistério em torno de Jack, o estripador, não apenas moldou a história criminal, mas também refletiu os medos e as ansiedades de uma sociedade em transformação, marcando um capítulo sombrio na história de Londres. O nome O Jack, o estripador surgiu de uma carta enviada à polícia, que supostamente foi escrita pelo próprio assassino. Embora a autenticidade da carta nunca tenha sido confirmada, ela rapidamente capturou a atenção do público e da mídia, contribuindo para o misticismo em torno da figura do estripador. O uso do nome O Jack se tornou emblemático e simbolizava não apenas a brutalidade dos crimes, mas também a natureza astuta e provocadora do autor. Além da carta que popularizou seu nome, o assassino enviou várias outras correspondências, incluindo uma que continha um pedaço de rim humano, uma atrocidade que causou um alvoroço ainda maior na imprensa e na população. A entrega desse órgão humano, junto com as cartas, insinuava que Jack estava em controle da situação e se deleitava em brincar com as autoridades. Esses atos de provocação não apenas solidificaram seu status como um dos criminosos mais notórios da história, mas também revelaram uma mente disturbada e um desejo de notoriedade.
As cartas de Jack, o Estripador, tornaram-se objeto de estudo e análise ao longo dos anos, despertando o interesse de criminologistas e historiadores que tentaram entender a psicologia por trás do assassino. O Estripador parecia ter uma necessidade de ser reconhecido, de deixar sua marca e de se destacar em meio ao caos que criará. A conexão que estabeleceu com a mídia fez dele uma figura infame, e sua identidade se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal. Esse elemento de comunicação entre o assassino e a sociedade apenas aumentou o fascínio pelo caso. O desejo do Estripador de se exibir publicamente, mesmo enquanto cometia atrocidades, gerou uma aura de terror e intriga que perdura até hoje, refletindo a natureza macabra de sua psicologia e a dinâmica entre criminosos e a sociedade em que operam. Caso de Jack, o Estripador, continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da história criminal, desafiando a lógica e a razão mesmo mais de um século após os horríveis assassinatos. A identidade do Estripador, assim como suas motivações, permanece envolta em sombras, alimentando uma infinidade de teorias e especulações. A falta de tecnologia forense na época e a natureza fragmentada das investigações contribuíram para que o assassino escapasse das garras da justiça, deixando para trás um rastro de terror e incerteza. Até a próxima!